Coletiva Ego de empate. Liberei o espaço para vocês perguntarem lá no Discord. Temos algumas perguntas e temos o vídeo deste mês, deste quadro. Um quadro de perguntas e respostas focadas em Blue Lock, então conto com a inscrição, curtida e compartilhamento de vocês. E considere se tornar membro do canal, rapaziada, porque tem acesso a vídeo antecipado, grupo de WhatsApp e muito mais. Então confere aí e vê o que mais cabe no seu orçamento, beleza? Dá aquela moral, tamo junto, rapaziada. E com 35 mil seguidores tem sorteio e bora, porque eu separei 5 perguntas bem interessantes aqui. Perguntas que tem ali envolvimento com o atual momento e até mesmo com o momento futuro da Copa do Mundo Sub-20. Então eu conto com o comentário de vocês aí embaixo também. Rapaziada, vamos abrir aqui o vídeo com a pergunta do Matheus, que é o Mate lá do Discord. Rodrigo, qual o cenário que você está esperando para o final dessa partida contra a França? Vitória, empate ou derrota? Segundo o Matheus, ele acha que vai terminar em empate para mostrar que o Japão atualmente é equiparado à França. Mas queria saber da sua opinião e qual é o melhor cenário em sentido narrativo. Bom, vamos lá. O único resultado que me surpreenderia hoje é a vitória do Japão, tá? Um resultado bom para a narrativa da obra seria a derrota do Japão contra a França. Porque aí você escancararia talvez algumas coisas ali que não estão dando certo e haveria mudanças. Teria que mudar ali a postura de alguns jogadores, a capacidade de alguns jogadores. Então, narrativamente falando, o melhor seria a derrota, principalmente que a França é considerada o boss final. Mas eu considero muito que o Japão tem sim um nível igual à França, ou tem um nível muito próximo à França. Por que eu falo isso? Porque o Japão, eu não digo que ele tá competindo de igual para igual, tá? Porque o Japão, ele não tá conseguindo meio que ser eficaz nas suas jogadas. Mas o Japão, ele tem peças para conseguir essa eficácia. Como, por exemplo, o próprio Barou e Shidou que entraram agora no segundo tempo. São jogadores que podem quebrar o padrão da França, que a França colocou contra o Blue Lock, que é aquele padrão de marcar o Izag e tirar todo aquele centro de pensamento, a central de controle do Blue Lock, que é o Izag. Neutralizando isso, o Japão não conseguiu jogar. Conseguiu ali poucas jogadas ali de realmente perigo contra a França. No entanto, os jogadores que entraram agora podem proporcionar essas jogadas de perigo, porque são jogadores muito mais incisivos, muito mais decisivos e muito mais verticais. E a França pode sim ter perigo no segundo tempo contra o Japão. Eu ainda acho que ainda faltam alguns jogadores ganharem destaque, principalmente o Lock. O Lock, ele de fato não conseguiu jogar no primeiro tempo, seja porque ele não conseguiu ali um passe ou ele não conseguiu de fato ser eficaz, mas o Lock ele tá incomodado e com certeza esse incômodo não vai meio que deixar o Japão passar ileso dessa partida. Mas Barou e Shidou são jogadores que entram e marcam. Ou seja, a gente pode esperar gol nesse segundo tempo porque vai ter gol, na minha visão. Então, eu acredito muito no empate, tá? Mas a derrota seria o melhor cenário narrativamente falando e a vitória seria surpreendente pra mim. Comenta aí, rapaziada, qual o resultado surpreendente pra você e o melhor resultado narrativamente falando. Comenta aí e vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é do Ibra Tartaruga. Boa tarde, Rodrigão. Você acha que é possível que Barou e Shidou se entendam em campo, gerando uma possível reação química, levando em conta que são jogadores com características parecidas? Isso é uma pergunta bem legal e eu não acredito que os dois vão conversar dentro de campo, ou pelo menos não vai ser a principal conversa que o Japão vai buscar dentro de campo. Essa associação dos dois, eu não acredito que pode acontecer. No entanto, não me surpreenderia isso acontecer, tá? Por quê? Porque o Shidou e o Barou são jogadores que durante a Liga Neo Egoist nós vimos o quão participativos eles se tornaram. Até no jogo contra o Blue Lock Eleven, o Shidou junto ali do Sai e até mesmo do Sandal conversou bastante com o time, ele se associou bastante para criar jogadas ofensivas. Ele não é aquele cara que vai ajudar para marcar e tudo mais, mas no ataque ele é um camarada que consegue conversar bastante dentro ali do setor ofensivo, principalmente quando você tem jogadores com boa qualidade de passe, que é o caso, por exemplo, no time do Japão, o Itoshi Sai, no time do PSG, o Charles, e agora, por exemplo, a gente pode ter o Hiyori. Mas são jogadores que, igual eu falei, eles acabaram evoluindo de forma bem coletiva durante a Liga Neo Egoist, e eu acredito que pode sim haver uma conversa, uma associação, mas na minha visão, nesse momento, eu acho que a ideia não é associar os dois, e sim é buscar os dois de forma individual, se associando ali
com outros jogadores. Mas quem sabe a gente pode ter uma surpresa bem interessante aí de Xidou e Battle conversando dentro de campo. Seria interessante, porque igual você falou, são jogadores com características parecidas e são jogadores que estão sempre buscando marcar seus gols. Mas imagina rola um passe aí. Imagina. Seria legal. Mas eu acredito que não vai acontecer, eu acredito que eles vão se associar de forma individual com outros jogadores, tá? O Battle se associando com um padrão e o Xidou se associando com outro padrão. Aí é a minha visão e eu espero o comentário de vocês explicando um pouco de por que vocês acham e se pode acontecer essa associação entre os dois jogadores. A terceira pergunta do Diego é uma pergunta bem legal. E ele comenta o seguinte: fala, Rodrigo, acha que alguém do banco meio apagado da obra faria diferença se entrasse na partida? Um abraço, sucesso aí, irmão. Tamo junto, Diego. Obrigado aí, obrigado pelo apoio, obrigado pela pergunta. Cara, o Kiora pra mim é um jogador que seria uma surpresa bem positiva nesse jogo contra a França. E por que eu acho que ele poderia ser o destaque nesse jogo contra a França? Porque o Kiora é um jogador que a gente meio que não sabe com quem ele vai se aliar, até ele se aliar àquela pessoa. E isso, com certeza, foge um pouco dos padrões que o Hugo acaba meio que lendo ali do Blue Lock. E essa surpresa de você tocar para um underdog, vamos dizer assim, um underdog que talvez esteja numa situação ruim dentro da partida, com certeza quebraria o padrão, porque o Hugo também não imaginava, ou não imaginaria que o Kiora fosse passar a bola para alguém que está mal na partida, alguém que está sem confiança. E o Kiora é esse tipo de jogador, é um jogador que nem os deuses sabem o que ele vai fazer dentro da partida. E o Hugo pode ser esse camarada a sofrer nas mãos da imprevisibilidade do Kiora Jin. Então, dentro dessa partida, onde tem ali talvez um padrão bem setado de marcação, jogadores como Kiora, jogadores bem imprevisíveis e jogadores até mesmo surpreendentes como Kiora, podem acabar meio que ganhando esse destaque e desequilibrando a partida. Então, uma pecinha, nem que seja ali no momento específico, que pode brilhar, que seria surpreendente e é meio apagado da obra, é o Kiora. O Kiora teve grande destaque no spin-off e teve um destaque ali na partida, acho que final, contra o PSG na Liga Neo Egoist. Mas no geral é um jogador que passa batido, né? E a galera até que pede o Kiora. Então comenta aí, Kiora Jin na Copa, querem não? Eu acho que querem sim, porque eu quero pra caramba. Kiora é craque de bola, rapaziada. Agora vamos pra pergunta de número 4, que é a pergunta do Fels. Com a saída do Batira e do Shigri, é possível que a França faça substituições para se adequar à nova formação adversária? E aí ele coloca Leiden e Camus, porque se eu não me engano são os que marcaram o Shigri e o Batira. Principalmente se sair o gol do Japão nesses próximos capítulos e considerando que a França retornará na partida final contra os japoneses. Isso é bem interessante, sabe por quê? Porque a França é tida como uma geração dourada, né? A Super França, a geração que vai entrar pra história do futebol, que vai mudar o futebol e tudo mais. Isso foi o treinador deles que falou, tá? Aí eu quero muito ver, porque tem um capítulo mais recente que o Isaac ele começa a analisar que a França tem os jogadores de forma adaptáveis ali dentro, adequados ali dentro para tais situações, né? Situação de drible, situação de velocidade e tudo mais. Só que você tira essa situação de drible e essa situação de velocidade. E esses jogadores talvez não sejam mais adequados para o atual momento do jogo. Então pode ser sim que a França faça substituições. Agora resta a gente saber se o banco da França é bom, né? Porque eu acredito que tem que ser. Para a seleção ser o número 1 e ter uma geração extremamente dourada, extremamente foda, eu espero que tenha banco aí para a França mostrar jogo, um jogo diferente. E é bem legal porque o PSG é uma base muito forte dessa seleção francesa. E nem todos os jogadores do PSG estão aí nesse time titular. Pode ser que eles estejam na reserva, pode ser que acabem entrando para meio que mudar ali um pouco o encaixe da França. Afinal, a França ela veio encaixada de uma maneira e o encaixe meio que vai ter que mudar porque os jogadores velozes e dribladores do Japão acabaram saindo, né? Vamos ver como é que a França vai se comportar, mas sim, eu acredito que a França pode sim fazer uma substituição para se adequar a essa nova formação e principalmente se o Japão conseguir marcar. Alguma coisa vai ter que ser feita. E agora vamos para a última pergunta, é a pergunta do número 1. Considerando que o Japão ainda terá reforços como Nagi e Toshisai, você não acha que a França está demonstrando muito pouca superioridade para um boss final? Cara, mais ou menos. Sabe por quê? Porque sim, a França, a gente esperava mais, né? Tinha gente aí que falava que a França ia golear o Japão por 35-0, né? Então,
tá sendo um jogo surpreendente, né? Mas, no geral, a França, ela não está meio que sofrendo contra o Japão. Ela tá correndo pouquíssimo ou nenhum perigo. Eu vou falar pouquíssimo porque a França acabou tomando gol. Mas, no geral, as finalizações do Japão são finalizações mascadas, que é uma finalização que bate em outro jogador e tudo mais. São finalizações fáceis de serem previstas, fáceis de serem neutralizadas, porque a França tá controlando o Japão. Só que vale pontuar que na primeira fuga ali, na primeira saída da casinha, o Japão conseguiu fazer a França sangrar. E a França sangra, ela não é imbatível. É difícil, mas não é imbatível. É óbvio que a gente espera também, por exemplo, jogadores como o Locke entrar em ação, e isso ainda não aconteceu. O que pode acontecer, porque o Charles já marcou, o Hugo já marcou, e o outro principal pilar é o Locke, que ainda não marcou. E quando o Locke conseguir a confiança, aí esquece, é um rolo compressor. Mas, no geral, o Japão tem um bom time, rapaziada. Se você parar pra pegar esses titulares do Japão, a gente pode colocar vários ali num nível que pode alcançar a alcunha de New Gen. O Izagi, o Itoshi-Rin, o Baro, o Shidou, o Bachira, Oliver Aiko, Shigri, todos esses jogadores, o cara azul, são jogadores que a galera que comenta Blue Lock, a fandom e tudo mais, não se surpreenderia se esses jogadores fossem nível New Gen. É óbvio que não serão todos, mas um ou outro pode acabar se tornando um New Gen e não seria surpresa pra ninguém isso. E, certamente, com a adição do Nagi, que é um rolo compressor quando tá confiante, quando tá animado, e o Itoshi Sai, que é um New Gen, certamente o embate fica muito mais complicado para a França, porque vão ser jogadores ali que vão conseguir sim desequilibrar uma partida. Então, o Japão é um time que compete, a França é sim superior, talvez uma superioridade que não dá pra de fato ser mostrada com muita clareza na partida, é mais pra quem entende de futebol mesmo, mas no geral, o Japão é um time muito forte, é um time muito equilibrado, seja no titular ou no banco, e ainda pode vir esses camaradas aí pra reforçarem ainda mais esse timaço que o Japão tem em mãos, que o Jinpachi Ego tem em mãos, e um timaço que pode sim surpreender na Copa do Mundo Sub-20. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido. Concordam ou não com minhas respostas? Comentem aí, respondam também as perguntas na visão de vocês. E é nóis. Fui!